Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso podcast, hoje em parceria com a Camargo Química aqui na Concrete Show, tem por finalidade trazer as pessoas que movimentam esse mercado tão importante, né, que é o mercado da construção do Brasil, né? É isso, e hoje a gente está com o Roberto Dacuzaco, que é conhecido por todo mundo no mercado, é uma lenda do concreto no Brasil. Super obrigado por aceitar o nosso convite, para conversar, no início da feira, né? Obrigado por ficar aqui com a gente. Opa, eu que agradeço, né? É uma honra estar aqui com vocês da Camargo Química, falar um pouquinho sobre os produtos, aditivos, tecnologia, né? Então, eu acho que vai ser muito bacana. Legal. Muito obrigado. Quero agradecer, então, ao Dacuzaco e também comentar para quem está nos assistindo nesse momento que a gente tem hoje um terceiro elemento aqui, nos ajudando, dando suporte, né, já que o Dacuzaco é uma lenda em concreto e o DJ são duas tragédias. Leigos. Sobre os leigos, a gente trouxe o Danilo Henrique, que é consultor técnico da Camargo Química, uma outra lenda, né, que vem se formando aí muito, né, junto com o Dacuzaco e outros profissionais que vêm dando suporte. Danilo, obrigado por estar aí junto com a gente. Agradeço o convite aí, né? Agradecer o Dacuzaco por ter recebido o meu convite e ter aceito, né? Estar participando aqui com a gente desse podcast. E vamos falar sobre tecnologia, né? Que é o que move o mercado. Legal. Dacuzaco, vamos começar posicionando a audiência, por mais que você seja um profissional extremamente conhecido, a gente sabe disso, mas o podcast Novo Hunter e até mesmo o canal da Camargo Química, né, do YouTube, tem algumas pessoas que não estão tão engajadas com relação a isso. Conta um pouco da tua história, não precisa começar do início, porque senão a gente É um panorama, né? muita coisa interessante. Mas fala qual é o teu trabalho, né, como consultor, o que você faz efetivamente no mercado. Tá. Eu sou natural de Araraquara, interior de São Paulo, né? Terra lá, Morada do Sol, time da Ferroviária. E eu me formei na Faculdade de Engenharia Civil de Araraquara e me formei em 85, né? E já na época de faculdade, do terceiro ano, eu já fazia estágio numa empresa um laboratório de tecnologia que era Falcon Bauer, né? Então ia nas obras moldar corpo de prova, ia no laboratório fazer ruptura. A gente aprendeu a dosar caminhão de concreto nessa fase de estágio. Depois eu me formei, continuei na Falcon Bauer, uma empresa a quem eu sou muito grato, que foram mais de 20 anos, né? E boa parte do aprendizado, né, a gente adquiriu na Falcon Bauer. Em 2005, a gente saiu com um voo solo, né? Legal. Eu entrei na consultoria junto com o Takashima, né? O sócio saudoso Takashima. Ele tinha uma empresa de consultoria. E a gente começou a trabalhar na obra do metrô de São Paulo, linha 4 amarela, no metrô de São Paulo. Então isso foi em 2005. E lá para cá, a gente está como consultor independente e temos trabalhado em vários projetos de infraestrutura no Brasil inteiro. Obras de metrô, de pontes, aeroportos, estaleiro, né, fábrica de submarino, acelerador de partícula, que é o projeto Sirius, prédios, né? E eu costumo dizer que nosso trabalho vai desde um apoio para fazer uma simples calçada até um acelerador de partícula, um túnel de blindagem no acelerador de partícula. E em todos esses grandes projetos ou pequenos, a tecnologia de aditivo sempre foi fundamental aí para conseguir os resultados que a gente tem conseguido. Como que você está vendo o mercado evoluindo nos últimos anos em termos de inovação nessa área? A química do concreto evoluiu muito nos últimos
15, 18 anos, né? Na verdade, a gente pegou esse processo, começou na obra do metrô de São Paulo, isso em 2005, veio muita tecnologia embarcada, né? Uma grande obra traz muita tecnologia e os aditivos não foi diferente, né? Então, hoje nós temos produtos que foi desenvolvido nesses projetos, né? Como são os aditivos de longa manutenção de slump, por exemplo, né? Então, hoje, assim, os produtos que na época da obra ainda não tinha, veio de fora, algumas fábricas trouxeram esse produto de fora, foram tropicalizados para o clima brasileiro, né? E hoje aí é usado nesses grandes projetos. Mas, assim, evoluiu bastante a tecnologia e o que a gente tem visto aí é que o mercado está bem movimentado, né? Então, eu acho que tem bastante coisa acontecendo. Você é um profissional muito experiente, com muita, vamos dizer assim, valorização pelo mercado. Ao longo desses anos de carreira, o que você percebe como sendo assim, o maior desafio nessa evolução, né, da tecnologia, seja em aditivos ou como um todo? Qual é o maior desafio hoje? É acompanhar essa evolução, ter mão de obra disponível, né, e capacitada para usufruir de todas essas tecnologias disponíveis de mercado, é conseguir conciliar as duas coisas, ou até mesmo trabalhar num cenário como um cenário nacional, que às vezes é desafiador, né, de você ter todas essas complexidades. O que é o grande desafio hoje para um profissional de tanta experiência como você? Assim, o maior desafio na parte de tecnologia é concretar e não deixar fissurar. Então, eu sempre fui isso. Esse é o grande, mas assim, né? Esse é o que a gente se empenha muito, né, para fazer bons concretos, boas concretagens que não tenha patologia. Mas falando assim, mais sério assim, o grande desafio é desenvolver essa tecnologia e levar o conhecimento do grande mercado. Porque muitas dessas tecnologias às vezes ficam restringidas a esses grandes projetos, né? Então, você vê uma obra hoje, uma obra predial no interior, ele está usando aditivos de tipo polifuncional. Às vezes a gente já encontrou obras em mineração usando superplastificante de primeira geração, né? Que hoje praticamente sumiu aí, que eram os base naftalena, né? Os aditivos escuros. Então, o grande desafio para nós é levar esse conhecimento, né, para o grande mercado, para o grande público, qualificar, treinar, capacitar a mão de obra hoje que o Brasil, na construção civil, anda carente, né? Tem muito para evoluir ainda. Sim, sim. Então, tem um desafio grande que eu acho que é levar esse conhecimento no grande mercado. É interessante que é quase um paradoxo, ao mesmo tempo que a gente tem o estado da arte com essas grandes obras fazendo a melhor tecnologia, a gente ainda precisa disseminar isso para o que acontece no dia a dia em qualquer tamanho de obra. Exato, né? Então, assim, a gente, em 2022, o Brasil ganhou um prêmio do Ibracon, né, que foi o viaduto V3 lá na duplicação da rodovia dos Tamoios, e foi uma obra de arte premiada com o segundo lugar num concurso mundial, com tecnologia de concreto 100% brasileira, né? O túnel de blindagem do acelerador de partícula do projeto Sirius em Campinas, muita gente acha que veio alguma coisa importada, mas nada, foi tudo feito com material brasileiro, produtos brasileiros, né? Então, isso é bacana, né? Então, eu acho que isso aí fomenta, assim, a gente aí a buscar sempre alguma coisa diferente para fazer. Quero aproveitar e botar o Danilo no jogo que está aqui com a gente. O Danilo
tenho certeza que sempre se espelhou muito no trabalho do Dakuzawa. E com certeza é um exemplo interessante, e eu acredito que você pode até falar sobre isso, de um profissional que se preocupou com o desenvolvimento técnico para poder fazer o melhor trabalho. Né? Conta um pouco para a gente, Danilo, o quanto o que o Dakuzawa acabou de falar faz diferença para você também nessa base técnica para poder criar a relação de confiança com o cliente, independente de quem seja o cliente, né? Que a gente vê que assim, uma obra grande, que nem foi comentada, né, do metrô, ou uma obra de uma calçada, que é algo relativamente simples e que alguns podem achar que não é importante, toda ela passa por um elo de confiança com o cliente, o conhecimento do profissional. Mas um pouquinho para a gente. Assim, a meu ver, né, o Dakuzawa como uma referência para mim na tecnologia do concreto, eu aprendi bastante com ele, estudando sobre todas as tecnologias que ele já teve por aí, em diversos trabalhos que ele participou, né? E essa parte de tecnologia é desafiadora, né, Dakuzawa? É uma parte que a gente estuda, né? Eu particularmente estudo há 16 anos, essa parte de tecnologia, e a gente sempre busca uma otimização do produto para que a gente evite a maior quantidade, né, de patologias possíveis, né? O ideal é que a gente consiga atender uma certa demanda sem que tenha algo que a gente precise sanar posteriormente a algum trabalho, né, que foi feito. Isso é em cima dessa base que a gente trabalha. Né? Durante, com certeza você acompanhou, né? A gente sabe que você falou um negócio bem interessante no começo que alguns eventos acabam gerando evolução, né, na tecnologia. As pessoas falam muito, né? Por exemplo, uma guerra, ela acaba catalisando muitos desenvolvimentos tecnológicos. Eu acho que você concorda comigo, né? Então, o cara, por uma necessidade de evolução, claro que a guerra é um negócio ruim, sempre ruim, mas ela, se a gente fosse olhar sob o ponto de vista de salto tecnológico, normalmente elas geram. Uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, às vezes também gera isso. Você deve ter acompanhado, né, todos esses dois ciclos que foram emblemáticos no nosso país, né? Copa do Mundo e Olimpíada. Você participou de alguma obra nesse período? Tem alguma coisa para compartilhar com a gente aí dentro desse cenário? É algo positivo ou negativo que você acompanha? Que você diz, cara, isso foi feito de uma forma absurda. Eu não acredito, claro, não vamos citar nomes, nem empresas, mas assim, cara, eu não acredito que fizeram isso. Poderia ter feito de uma maneira diferente. Claro que às vezes a gente olhar de fora hoje, né? Alguns anos depois, existem soluções muito melhores, né? Do que talvez foram utilizadas na época. O que você pode compartilhar com a gente aí? Assim, a gente trabalhou em alguns projetos lá no Rio, né, onde teve as Olimpíadas, Transolímpica é uma delas. Nessa época também estava sendo construído o Porto Maravilha, né, que são as obras de revitalização da área portuária do Rio de Janeiro. Então lá tinha túnel, prédios, grandes escritórios, né, hotéis, né. E hoje, muito dessas obras aí praticamente não se usa. Sucateado, né? Abandonado, né? Está abandonado. Então, isso aí é uma falta de planejamento, né? O que vai ser feito depois que termina o evento, né? E de certa forma, isso aí é prejudicial, né? E Muito recurso que é investido para fazer uma a duplicação da Transbrasil, que terminou há pouco tempo aí, né? E era para estar pronto antes das Olimpíadas. É verdade. Então, nessa fase aí das Olimpíadas, a gente trabalhou bastante lá no Rio de Janeiro, nesses projetos, né? Do Porto Maravilha, depois o metrô do Rio, né? E, então, assim, sempre procurando facilitar, né, com o uso da tecnologia do concreto, facilitar a execução dessas estruturas. Dakuzawa, além uma frase que a gente está usando aqui muito forte, né, que a inovação vem da química, né, na área do concreto, né, tanto na questão dos aditivos e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre a perspectiva de futuro para essa área, como é que você está vendo, e conectando com uma outra abordagem que a gente também tem falado, que o Júlio fala muito sobre isso, que é mais metros quadrados com menos metros cúbicos, né? Produzir maiores áreas com menos volume, com mais rendimento, né? Sim.
Isso aí é uma tendência que veio e não vai voltar para trás, né? Certo. Mas a gente tem aí um grande desafio pela frente, que é a descarbonização aí da indústria, né? Cimenteira, da indústria de construção civil. Só que existe aí um paradoxo. Os projetos estão com resistências cada vez mais elevadas. Perfeito. Isso demanda um consumo maior de cimento. Sim. O calculista ele quer emagrecer a estrutura para ganhar espaço para os arquitetos, né? Então tem um desafio grande, né? Como compatibilizar tudo isso aí, né? A indústria cimenteira já tem algumas iniciativas, né? Que é fazer cimentos com adições, ou modernizar aí as fábricas, né? Eletrificar os moinhos, os fornos e tal. E agora nas obras que precisa, né, ver como lidar com isso. Porque não é simplesmente é, é, fazer um traço de concreto para atender um FCK acima de 60, 70, 80. Já tem obras de 100 MPa para mais, né? E o consumo de cimento vai lá para cima. Como trazer isso para baixo? Isso é um grande desafio. E nesse desafio, a química dos aditivos vai ser fundamental, né? Para você fazer traços, atender essas resistências, módulos elevados, o menor consumo de água, o menor consumo de cimento. Não tem muita coisa aí pela frente. Porque e realmente a gente nunca viu obras tão gigantescas serem projetadas e as demandas para diminuir o impacto disso. Não, e obras, como o Capuzato falou, né? Elas com uma estrutura bem inferiores em termos de, né, Bem esbelto. esbeltas, né? E isso, de fato, é extremamente desafiador, né? Porque como é que eu faço isso garantindo segurança, garantindo performance, e ao mesmo tempo não impactando o meio ambiente? E eu não sei se você concorda, Danilo também, é uma opinião minha. Eu entendo que o mundo nos últimos anos, né, eu acompanho muito o mercado e tal, ele vem se tornando muito ansioso. Nos últimos 4, mais do que nunca, né? Desde 2020, quando teve a pandemia, a ansiedade foi lá em cima para todos nós. E isso, da minha cabeça, reverbera no mercado também. Então, hoje, o cliente, quando ele pede um trabalho, solicita um trabalho, seja no consultor técnico, como você, o Danilo, ou até mesmo nós, ele pede isso para multa, né? Ele já faz o Sim. projeto atrasado, né? Ele te encaminha um negócio atrasado. Então você tem uma pressão adicional a todo esse composto que você falou, muito bem elaborado, que é o do tempo ainda, né? Você tem que fazer uma obra esbelta, ela não pode impactar, né, o meio ambiente, e é para ontem, já está atrasada. Só pegando o nicho assim, queria fazer uma pergunta para o Datuzar. Datuzar, o que você espera assim, para o futuro da tecnologia de aditivos, de concreto? Como você acha que esse avanço está sendo, se está lento, se está rápido? O que você espera? A tecnologia avançar rápido, né? Isso aí é incrível como a evolução é rápida, né? E nessa área de química para concreto, a gente espera aditivos de maior performance ainda do que você já tem hoje para conseguir trabalhar nessa combinação, né? Prazo, resistência elevada. E hoje a gente tem muitos projetos que com um dia você tem a obra que atenda 80% de FCK. E FCK é 28 dias, né? Então imagina você trazer a resistência de 28 dias para um dia. Sem aditivo não faz. Não vai. Assim, outro ponto, assim, hoje a gente sabe, né, tanto na parte técnica, que a gente sempre busca uma durabilidade maior, né, não somente resistência. O que você acha que essas novas tecnologias vão impactar no concreto? Então, você trabalhando com baixo consumo de cimento, baixa relação água-cimento, você ganha durabilidade, mesmo com consumo de cimento menor, né? Então, mais uma vez, é impensável hoje você não usar aditivos nos concretos, né?
Assim, o que você está achando assim, na evolução da tecnologia dos aditivos? Acho que está acompanhando o mercado? A gente sempre está torcendo para surgir Coisa nova, né? coisas novas. Aí uma das coisas que a gente tem focado ultimamente é os aditivos aceleradores de resistência, né? Já existem produtos aí com nanotecnologia, Sim. né? Aditivos enriquecidos com nanocristais de CSH, e acelera a resistência nas primeiras 24 horas. E isso é benéfico porque você consegue reduzir o consumo de cimento e não superaquece também o seu concreto. Isso já pensando numa prevenção aí de eliminar risco para durabilidade, como aí a formação de tringita tardia, né, que é uma patologia que acontece quando a temperatura de pico do concreto pode acontecer. Tem que combinar um monte de fatores, né? Mas quando a temperatura passa de 65 graus, você fica muito exposto aí a ter um problema de durabilidade no futuro, principalmente nas fundações que ficam em terra. Legal. É assim, a gente sabe que o futuro está chegando, né? E o grande ponto está sendo a matéria-prima, né? Para a fabricação do concreto, né? Então, cada vez está tendo que inovar mais ainda na parte de aditivo, né? Tem algo assim que você acha que está faltando no mercado ainda, que possa chegar precocemente, ou você acha que está acompanhando no tempo certo, visando essa falta de material que está tendo? Já estão dizendo que tem concreto sem cimento. Mas mais próximo da nossa realidade, já é possível eliminar a areia natural. Legal. Fazer concreto somente com areia industrializada, né? Então, hoje isso já é uma realidade, né? Tem aí como um grande exemplo a duplicação da rodovia dos Tamoios. Todo o revestimento de concreto projetado dos túneis foram feitos com concreto projetado somente com areia industrial, sem areia natural, né? E reforçado com fibras poliméricas. Lá não tem problema de corrosão, porque não tem aço na estrutura. Então, a agressividade que tem no túnel lá, que vai atuar nesse concreto projetado, é a carbonatação. Como não tem aço, não tem corrosão. Então, a durabilidade lá deve estar garantida, né? E, mais uma vez, né, para conseguir esses efeitos, a tecnologia de aditivo foi fundamental, né? E além disso, as fibras. As fibras também. Então, nesse projeto, quando começou, não tinha um aditivo que funcionava bem em traços só com pó de pedra, né? Onde você precisava de um slump na ordem de 25 centímetros para projetar, né? Que é a prática hoje nas nossas obras de concreto projetado, o pessoal quer projetar com slump de 20 a 25, né? E o desafio foi lançado nesse projeto, né? Com as fabricantes de aditivos. E, tipo assim, quem acertar primeiro fica com Então, depois de 6 meses, apareceu os primeiros resultados e dessas marcas que participou desse projeto, 2 marcas conseguiu bons produtos que a gente usa até hoje em outros projetos lá no Nordeste, né, no Centro-Oeste. Então, isso é bacana. Tá, Cusó, da gente fechando, o que esperar no futuro nesse segmento, né? O que você imagina, olhando assim com tanta experiência, com tudo que você já viveu, como é que você imagina daqui? Vamos fazer um projeto aqui há 10 anos, o que vem pela frente, já que o Danilo vai estar aí, daqui a 10 anos vai estar com 25 de idade, né? Deixar para ele, o que você imagina que a gente vai ter? Quais vão ser os desafios que esse jovem vai enfrentar daqui a 10 anos no mercado? A gente espera, assim, sempre, né? Quem gosta de tecnologia gosta sempre de inovações, né?
E hoje já tem aí os concretos de ultra alta resistência, né, que está chegando, mas para chegar a trabalhar com o HPC, né, que são os concretos de ultra alta resistência, a gente tem que melhorar em alguns aspectos, como, por exemplo, produção de concreto nas usinas, porque hoje, assim, a maioria das usinas, a grande maioria das usinas aqui no Brasil são usinas dosadoras, né? E você não consegue controlar a umidade, aliás, você não consegue trabalhar com material seco, certo? Né? Então, isso é um dificultador aí para esses concretos de ultra alta resistência, granulometria e tal. Então, tem um caminho bom a ser percorrido, né? Mas eu acho que está perto. Que não basta ter todos os elementos, tem que ter o processo todo de construção junto, né? Tem que melhorar. Mão de obra, né? Produção, produtividade, qualificar melhor as pessoas. Hoje, né, o grande, assim, de desafio, já que é um grande desafio, um dos grandes desafios é fazer a usina colocar a água do troço certo na balança, não é, Danilo? Isso aí é uma Lá que a gente vai. lá na obra do aeroporto, lá em Uma Foz, briga a que a gente, gente vem travando já há algum tempo já, né? por incrível que pareça, é uma coisa simples, sim, mas às vezes em muitos lugares quem manda no seu concreto é o balanceiro. Nossa, ele que fala quanto de água vai cortar no teu traço. Que loucura. É isso aí. Bom, Takuzaku, super obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade, uma verdadeira referência do mundo do concreto que veio conversar com a Eu gente que aqui agradeço. no nosso podcast. Super obrigado, valeu mesmo. E Danilo, obrigado pelas perguntas, né? Acho que é legal a gente ter essa visão do futuro. Referência, em boa parte aí, todo esse pessoal aí que a gente tem trabalhado ao longo desse tempo aí tem colaborado aí com o nosso trabalho. Isso é muito bacana. É igual. Obrigado, pessoal. Vocês acabaram de acompanhar mais um episódio do podcast Novo Hunter, aqui em parceria com a Camargo Química, na Concrete Show. Acabamos de conversar com o Takuzaku e com o nosso amigo Danilo. Espero que vocês continuem acompanhando, espero que vocês participem da Concrete Show. A feira está bombando, né? Feira fantástica. Hoje é o primeiro dia, tem muita coisa bacana pela frente. Valeu, forte abraço. Valeu, muito bom. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química.